como é que a gente chega a essas observações e a essas conclusões? Isso não é invenção, isso é fruto de muita observação, muitos experimentos ao longo desses 120 anos foram realizados, e aqui a gente tem que se perguntar o seguinte: como é que nós vemos objetos de diferentes tamanhos? Então aqui nessa escala, que está em metros e potências de 10, vamos começar aqui do meio, onde a gente tem esse 10 elevado a 0, que significa 1. Então nessa região aqui a gente tem a escala de 1 metro. A escala de 1 metro, o metro foi inventado pelo ser humano, ele é tipicamente uma escala humana. O metro tem as coisas que tem na ordem de 1 metro, como esse cachorrinho e tudo que você está vendo aí na sua frente. Ele tem como instrumento de observação o olho humano. O olho humano é muito adequado para observar coisas nessa escala de grandeza, 1 metro. Se a gente for subindo aqui nessa escala, 10 a 4 metros, 10 mil metros, né? 10 quilômetros, subindo ainda, chegando aos planetas, os telescópios ópticos são instrumentos incríveis que nos dão essas visões maravilhosas que a gente tem hoje do cosmos. Mas a gente pode ir mais longe ainda, chegando a distâncias como 10 a 24 metros, ou seja, 1 seguido de 24 zeros metros. Você tem os radiotelescópios como instrumentos bastante poderosos para essas escalas tão grandes. Mas o que nos interessa é o extremo oposto dessa escala. A gente desce e vai até aqui embaixo agora, começando então por coisas pequenas como a célula, que podem ser observadas por microscópios ópticos, por exemplo, com esses que tem em laboratório das escolas. Você pode usar microscópios eletrônicos para observar coisas ainda menores, como macromoléculas, mas se você quiser chegar lá nas estruturas como o átomo, o núcleo, a gente tem que lançar a mão do mais sofisticado microscópio que a gente tem hoje à nossa disposição, que são os aceleradores de partículas. Então, aceleradores de partículas são um modo da gente observar o extremamente pequeno. Mas eles não são as únicas fontes de informação que a gente tem. Os aceleradores de partícula, eles fazem colisões de partículas e a gente observa essas colisões de partículas, observa o resultado dessas colisões e infere como são essas partículas através do resultado das colisões. É um jeito meio indireto mesmo. A gente não consegue ver essas partículas, mas a gente consegue avaliar quais são as estruturas desse mundo microscópico que a gente está usando através da análise dessas colisões. Raios cósmicos, que são partículas extremamente energéticas que vêm do cosmos, também fazem esse processo de colisão e também são instrumentos uma fonte importante de informações sobre as partículas elementares.